Eu gostaria, então, de convidar o senhor Mário Barbosa, tá? Que ele é gerente sênior de vendas, que vai ser o próximo apresentador, né? Da próxima apresentação do painel. Ele é gerente sênior de vendas para a América Latina na divisão de Marine Power Sales da Wärtsilä desde 2011. Atua também no desenvolvimento de negócios e apresentação de novas tecnologias no mercado marítimo e offshore no Brasil, trabalhando diariamente em diferentes projetos com diferentes complexidades, encontrando maneiras de melhorar e aumentar a eficiência do sistema de propulsão para os projetos. A criação de estratégia com diversas linhas de negócio na empresa para diferentes segmentos de mercado. Experiência relevante em diversos tipos de propulsão para o mercado marítimo. Membro do Luminary Thought Leadership Program, da Wärtsilä, voltado para estratégias e alternativas para a descarbonização dos sistemas de propulsão e geração no mercado marítimo e offshore. O senhor Mário Barbosa vai falar sobre combustíveis do futuro e eficiência energética em navios existentes e novos projetos. Por favor, Mário, a palavra está contigo. Bom dia a todos. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar representando a Wärtsilä nesse seminário sobre meio ambiente marinho. E até um desafio, né, dar seguimento ao painel aqui depois do comandante Fernando e o Jonas do DNV, mas é também muito satisfatório ver que muitas das coisas, das informações que foram compartilhadas aqui, a Wärtsilä tem uma participação bem relevante nisso, tá? Então, eu vou tentar trazer aqui de uma forma resumida a nossa perspectiva, né? A Wärtsilä já é uma empresa com quase 200 anos aí, uma empresa finlandesa, presente em mais de 70 países, somos em torno de 19 mil funcionários, e a gente é líder, né? A gente tem orgulho de dizer isso, somos líderes em tecnologias sustentáveis, né? Tecnologias que trazem sustentabilidade para a sociedade, tanto na parte marítima, offshore, quanto na parte de geração de energia. Está funcionando aqui? Vamos ver se está funcionando. Vamos lá. Agora foi. É até bom estar de volta, né? Sem estar no remoto, a gente até estranha um pouquinho. Vamos lá. Então, o principal aqui, eu vou tentar abordar, eu vou dar um foco aqui nos combustíveis futuros e como a Wärtsilä está se desenvolvendo, o que a Wärtsilä está desenvolvendo para esses combustíveis futuros. Na palestra do Jonas, a gente viu diversas iniciativas, como hibridização, eficiência energética, o comandante Fernando falou sobre o EEXI, né, o índice para as embarcações existentes, o CII também. Então, para as embarcações existentes hoje, a gente tem participado cada vez mais de discussões com os armadores locais aqui na América Latina também, né? Em como aumentar o índice de eficiência dessas embarcações, diminuindo o consumo de combustível e diminuindo, em consequência, as emissões de carbono, NOx, SOx, etc. Então, a gente tem alternativas como melhoria do sistema de propulsão, o Air Lubrication System, né, que é o sistema de lubrificação do casco em bolhas de ar, que vai ser apresentado depois para o pessoal da Silverstream. Também temos uma parceria que fazemos integração do sistema de velas rotativas, né, como é o caso que a Vale vai apresentar depois para vocês. Então, tudo isso a gente está integrando em soluções que a gente apresenta para o mercado hoje para aumentar ou melhorar o índice de eficiência energética dessas embarcações e o índice de carbono, né, de emissões de carbono dessas embarcações. Bom, falar sobre combustíveis alternativos ou combustíveis do futuro, né, sobre aquela perspectiva que a gente viu, há um aumento do trading global, do comércio marítimo, da navegação e tudo mais, e sobre a regulamentação da IMO, na perspectiva nova da COP26 e tudo mais,
a gente tem que discutir o combustível alternativo como uma alternativa, né? E como o que vai realmente definir ou que vai nos levar a essa redução tão significativa de 40% em 2030, 70% em 2050 e 100% aí após 2050. Porque qualquer que seja a solução de eficiência, de melhoria de propulsão, limpeza de casco, melhoria hidrodinâmica do casco, a gente tem ali 1 ou 2 dígitos no máximo de melhoria de eficiência. Mas os combustíveis é que vão realmente marcar essa grande mudança. Óbvio que a gente tem que pensar na questão da disponibilidade do combustível. Vocês viram aí discussão sobre amônia, metanol, hidrogênio, os biocombustíveis, etc. Então, eu tenho que pensar no navio que vai fazer um trading daqui do Brasil para a China, por exemplo, com essa autonomia, e qual é a disponibilidade que eu vou ter desse combustível para operar dessa forma. Tá? O aumento, né, na questão do CAPEX e do OPEX. Então, alguns combustíveis eles trazem desafios extra em termos de custo. Eu posso pensar no hidrogênio como uma solução, mas eu vou ter que ter células de combustível, vou ter que ter sistemas de armazenagem desse hidrogênio dentro da minha embarcação, que é uma coisa complexa. Tá? O hidrogênio líquido, armazenado de forma líquida, ele está a menos 253 graus Celsius. Então, tem que ter todo esse desenvolvimento tecnológico e pensar também qual é o incremento de CAPEX que eu vou ter nisso. A questão operacional, obviamente, os custos de manutenção desse novo sistema de propulsão que vai operar com esse novo combustível, o preço do combustível em si, a logística desse combustível em si. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. E qual é o impacto que esse novo combustível vai gerar na embarcação? O Jonas já mostrou um quadro lá, por exemplo, de quanto de volume a gente precisa a mais quando comparado com HFO, quando comparado com diesel. Quando a gente fala de hidrogênio, de amônia ou de metanol. Então, isso aí tem um impacto na embarcação. Ou eu diminuo a carga útil dele, do navio, né, perdendo espaço de carga. Então, tudo isso vai afetar. O aumento da complexidade desses sistemas. Mencionei célula de hidrogênio, a célula de hidrogênio produzindo energia para uma propulsão elétrica, então são coisas mais complexas. Se eu pensar na amônia como um combustível alternativo, qual o impacto da amônia, levando em conta a sua toxicidade, o baixo ponto de fulgor e todos os outros detalhes, ou a especificidade que a amônia tem. Então, isso vai aumentar também a complexidade das embarcações. E, óbvio, essas embarcações têm que ser construídas. Então, será que eu tenho projeto? Provavelmente a gente vai ter projeto, mas os estaleiros vão estar preparados para construírem, comissionarem, entregarem essas embarcações mais complexas? Então, tudo isso são fatores para a gente levar em conta com relação dos combustíveis. Foi falado aqui, né, do LNG, né, do gás natural. Então, a Wärtsilä, em sua estratégia mais recente, na verdade, a estratégia da Wärtsilä sempre foi essa, né, de trazer o menor impacto ambiental possível para os seus clientes. Então, a gente traduziu isso numa estratégia de descarbonização agora em 2021, o foco total de encontrar soluções para apresentar para a indústria como descarbonizar as operações. Então, o LNG é um combustível de transição, não é só a gente que acredita nisso, vocês viram que na própria apresentação do Jonas do DNV, mostrou que é uma tendência mundial hoje, mais embarcações são contratadas com LNG, com gás, para operarem com gás. E, para mim, eu tenho uma satisfação pessoal de saber que aqui no Brasil, pelo menos desde 2012, 2013, eu tenho batido muito nessa tecla de que o gás seria uma solução aqui para o Brasil também. E a gente vê mais e mais terminais recebendo o GNL, né, o gás natural liquefeito, e que possibilita, com uma demandazinha marginal, lá, a gente transferir um pouquinho desse GNL para navegação. Então, a gente vê mais projetos hoje, a Wärtsilä tem sido consultada para mais e mais projetos usando o GNL, ou LNG, como combustível, e é um combustível de transição, porque ele já ajuda bastante nessa descarbonização. Bom, falando um pouquinho aqui, tentando resumir, né, as alternativas que a gente vê, só faz sentido, né, como já foi mostrado aqui pelo comandante Fernando, pelo Jonas, só faz sentido eu considerar um combustível alternativo se a pegada dele total de CO2
ou de GHG for menor do que o do diesel. Então, um fator relevante é desde a produção dele até a liberação de energia para a propulsão lá, tá? Seja mecânica ou seja elétrica, por exemplo. Então, a gente tem que levar em consideração a produção desse combustível. Então, falar de hidrogênio, que é um processo bem complexo e que demanda bastante energia para produzir, apesar dele ser tão abundante na natureza, a gente precisa, através de uma hidrólise, por exemplo, produzir o hidrogênio, mas eu preciso de muita energia. Só faz sentido eu usar o hidrogênio se essa energia venha de fonte renovável, como está se discutindo aqui, as eólicas offshore produzindo hidrogênio, ou produzindo amônia também, porque a amônia também é um combustível que vem de síntese, o NH3. Então, eu preciso capturar o nitrogênio e o hidrogênio, fazer essa combinação, demanda energia, mas só faz sentido se essa energia for energia verde. Senão, essa pegada total desse combustível não vai ser verde como a gente espera. Idem para o metanol. Hoje se discute o metanol, mas o metanol disponível hoje, mais abundantemente, é o brown methanol, que é o de origem de carvão, por exemplo. Então, para ele ser uma solução de descarbonização para a indústria marítima, ele também tem que ter origem verde. Seja de uma síntese, né? Captura de carbono na atmosfera ou em algum outro processo, captura de hidrogênio, né? Faz essa síntese, demanda muita energia para fazer, e aí a gente tem esse metanol aí verde, com uma pegada total em sua operação, gerando menos gases de efeito estufa. É isso que se espera. Adicionando aí o biometano, né? O metano, o gás natural é o metano, CH4. Então, as embarcações que operam hoje, que vão passar a operar com o gás natural, elas podem operar com biometano. Então, eu posso ter esse CH4, esse metano, de uma origem biológica, né? fruto de um processo de captura de metano da biomassa, etc. Pode ser também um metano de origem sintética. Tá? Então, mais uma vez, capturo o carbono de algum processo, ou até mesmo da atmosfera, por exemplo, capturo o carbono, combino com o hidrogênio, e aí eu vou ter o CH4. Cenário magnífico. Posso reduzir a quantidade de carbono na atmosfera dessa forma. Só que tudo isso demanda energia. E aí, mais uma vez, só faz sentido se essa energia for de uma fonte renovável, uma energia verde. Tá? Temos também os biodiesels, né? O FAME, o HVO, né? que é o biodiesel hidrotratado, né? Que é uma das discussões que a gente tem também nesse mercado. Mas eu vou, se eu apontar direitinho aqui, eu vou ressaltar isso aqui, ó, que já foi discutido. Então, se eu tomar como base uma embarcação com uma determinada autonomia, operando com diesel ou com HFO, se eu for operar com metano, ela vai reduzir para 55% a sua autonomia. Se eu for operar com metanol, eu reduzo para 40% a sua autonomia. Para amônia, eu vou reduzir em 30% a sua autonomia. E para hidrogênio, eu vou reduzir em 22%, para 22% a sua autonomia. Então, passa a ser um fator relevante para caramba para as operações marítimas. Bom, qualquer que seja esse combustível, ou quaisquer que sejam os combustíveis que a indústria vai apresentar ou vai desenvolver, a gente está pronta, a Wärtsilä está pronta. E a base disso é muito do nosso conhecimento que a gente tem nesse tipo de propulsão aqui, que é o gás natural, que é o combustível da transição, como já apresentado. Não sou eu que digo, não é só a Wärtsilä que diz isso. É o combustível da transição e cada vez mais próximo aqui no Brasil, na realidade. Então, aqui a gente tem o gás natural sendo armazenado na forma liquefeita, todo um sistema de revaporização, ou seja, regaseificação do gás, do metano, que está aqui na forma liquefeita, vou regaseificar, e os motores aqui, os geradores, vão gerar energia para o sistema de propulsão.
qual é o cenário que se desenha hoje em termos de tecnologia de motores de combustão interna? A gente tem os motores de ciclo diesel, tá? Esses motores, obviamente, eles queimam diesel, e eles estão nessa transição aqui. A gente pode ter o uso de biodiesel, e a Wärtsilä está desenvolvendo agora estudos para um mix de amônia. Tem motor sendo testado hoje lá na Noruega, já foi testado na Finlândia, passou para a Noruega agora, nosso laboratório na Noruega, uma mistura de amônia com diesel. E essa mistura vai propiciar uma redução das emissões de CO2. Essa mesma tecnologia em ciclo diesel, a gente tem motores já queimando, desde 2015, metanol, e aqui eu vou adicionar um que vocês conhecem bem, etanol. O etanol é uma realidade aqui no Brasil desde a década de 80, início da década de 80. Aí agora o que a gente está fazendo é o seguinte, a gente não tá dizendo aqui, e para o Brasil, qual é a solução? A gente está mostrando, é um grupo de trabalho que a gente está fazendo aqui no Brasil, que é, a partir do Brasil, qual é a solução que a gente apresenta para o mercado, que é o etanol. Então, esse grupo de trabalho, eu estou liderando junto com mais 2 colegas aqui na Wärtsilä Brasil, Lucas Corrêa na parte de inovação e tecnologia, aqui para a América Latina, e Luiz Grotz na parte de novos projetos. A gente montou esse grupo de trabalho, a gente apresentou para a empresa essa solução, porque a tecnologia vem muito lá de fora, da Europa, China, Ásia, o que vem lá de fora, mas a gente tem o etanol aqui como uma realidade desde a década de 80. Então, nesse sentido, o metanol e o etanol, pela similaridade que eles têm, passa a ser e vai ser uma realidade no motor de ciclo diesel. Provavelmente numa mistura aqui que a gente está trabalhando nisso. Os motores de ciclo dual fuel, ou seja, que são os motores preparados para trabalharem com gás natural, tá? Eles também, quando operam, dual fuel porque trabalham em 2 ciclos, o ciclo diesel e o ciclo Otto. A tecnologia da Wärtsilä desde 2005, isso daqui. Então, no ciclo diesel, o cenário é o mesmo daqui de cima, e no ciclo Otto, a gente pode adicionar aqui o bio-LNG, o LNG sintético e a amônia, quando ele operar no ciclo Otto com gás. Pode ser um biogás, um gás sintético ou um mix de amônia com gás natural. Isso é o que a Wärtsilä está desenvolvendo. De uma maneira bem resumida, se a gente for olhar esse quadro aqui, essa matriz, esses são os tipos de motores, as tecnologias que a Wärtsilä tem. Esses 2 primeiros, principalmente o diesel, os motores do ciclo diesel, os motores DF, dual fuel, para gás natural, né? Os motores SG, ou seja, Sparking Gas, que a gente também tem algumas aplicações marítimas, mas esses outros aqui, começando do Sparking Gas, esses outros aqui são para termoelétrica, para as grandes termoelétricas. Então, se eu pegar um motor diesel, hoje eu posso queimar o diesel, HFO, bunker, etc., né? Posso queimar um biodiesel. Cada vez mais a gente recebe consulta de armadores. Você vem cá, e biodiesel, posso queimar? Eu falei, traz o detalhe desse biodiesel, a gente vai analisar. E a maioria das vezes é sim, a gente consegue queimar o biodiesel. Tem esse desenvolvimento, né? Você vê aqui que está em cinza, que é um desenvolvimento que está sendo necessário. A gente está fazendo desenvolvimento da amônia, conforme eu falei para vocês, teve o primeiro teste de amônia bem sucedido, tá? Eu não posso dizer para vocês qual foi esse mix, essa mistura de amônia que foi feita, mas já teve bem sucedido. Estamos na 2ª fase de teste, agora na Noruega, com esse mesmo motor. O metanol / etanol, a gente está trabalhando na fase de industrialização da solução. Tem um projeto que é o Stena Germânica, que roda na Europa, um RoRo, se eu não me engano, desde 2015, com metanol. Então, a gente já está, né, bem avançado nisso. Quando eu passo para o DF, né, o motor dual fuel, que é isso aqui que eu falo para vocês, que é o motor de transição, a gente queima qualquer coisa. Só precisa injetar lá dentro na câmara de combustão. Então, diesel, o LPG, propano, butano, né? O LNG, que é o gás natural, ou metano,
o biometano, que é similar ao LNG, os biodiesels, né? O hidrogênio, que está em fase de desenvolvimento, a gente está em fase de teste também, assim como na amônia, o metanol, etanol e o metano sintético. Ou seja, este motor, se um armador vem para a Wärtsilä hoje, conversar com a Wärtsilä hoje, e tem essa pegada de, vem cá, como é que eu tenho que me preparar para essa transição toda que está acontecendo, a gente vai analisar muito fortemente essa possibilidade do DF, ou da embarcação ser, como foi mencionado, LNG ready, ou seja, já pronta para o LNG, pegar o metano, o gás natural, como um combustível de transição, e aí depois a gente chega com as outras soluções aqui, de acordo com o tipo de operação, logística, etc. Então, esses dois aqui são os principais que a gente está discutindo com o mercado, essas duas tecnologias, e a gente está bem tranquilo quanto a qualquer tipo de combustível que vai vir aí pela frente. E tomando a liderança também, e aqui, a partir do Brasil, tomando a liderança de trazer mais solução, como foi o caso do etanol, que a gente vai estar apresentando e está discutindo cada vez mais forte, dentro da Wärtsilä e com alguns armadores, algumas empresas que estão cada vez mais interessadas nisso. Então, está avançando bem rápido isso daí, a partir do Brasil. Não é o que vem para o Brasil, mas está saindo daqui essa discussão. Um pouquinho aqui do cronograma, né, que a gente tem, né? Então, o metano, o CH4, seja ele biológico, sintético ou natural, ele já é uma realidade desde 2003, e com o primeiro projeto 2004, 2005. Então, é uma tecnologia que a Wärtsilä domina. A gente é líder mundial hoje nesse tipo de propulsão com combustão a gás natural. Mais de 30 milhões de horas de operação, somando todos os motores. Mais de quase 3 mil motores hoje operando no mundo. Tá? O metanol, como eu falei para vocês, começou em 2015, está sendo verificada essa tecnologia, está na fase de industrialização. A amônia, a gente iniciou os testes, a indicação desde 2020, e a verificação final agora em 2022. Tá? O motor queimando a amônia. A amônia é interessante aqui, eu vou abrir um parênteses para falar para vocês, porque a amônia ela pode ser um combustível em si, para um motor de combustão interna, como eu falei para vocês, um mix, né, uma mistura na combustão com diesel ou com gás natural, para diminuir essa pegada total de carbono, ou ela pode ser um veículo ou um armazenador de hidrogênio. Eu posso ter aqui, ó, quebrar essa molécula de NH3 e ter o hidrogênio, o H2, que é um problema, o hidrogênio é um problema. Como é que eu vou armazenar o hidrogênio dentro da embarcação? Comprimido, né, a 700 bar, liquefeito a menos 253 graus Celsius, né, e mesmo assim eu vou ocupar um volume relevante. Se eu armazenar na forma de amônia, a gente diminui bastante isso, a amônia está a menos 33 graus Celsius, quando liquefeita, mas eu trago outras coisas, toxicidade, um baixo ponto de fulgor, etc. Mas, enfim, a amônia ela pode ser queimada na combustão, né? Ou ela pode ser um veículo, quebra a amônia e produz hidrogênio a partir dela. Ok? No caso do hidrogênio, o horizonte é um pouquinho mais extenso, até 2025, por conta de todos os desafios tecnológicos que o combustível em si vai trazer. A gente está falando na perspectiva, olhando para dentro da embarcação. Tá? Obviamente, tem todos os desafios logísticos, produção, que eu já falei para vocês, de fontes renováveis, o preço, onde entregar a disponibilidade desse combustível. Mas aqui a gente está olhando para a Wärtsilä, no que está dentro da embarcação. Esse é o cronograma que temos. Na questão de armazenamento, a gente tem que armazenar o combustível a bordo. Então, no que diz respeito ao LPG, né, o gás liquefeito de petróleo, o gás natural, ou sintético, ou biológico, né, o biometano, o sintético, etc. A gente tem essa tecnologia, que é o LNG Pack, que é um produto da Wärtsilä, onde a gente armazena o metano sintético, biológico ou natural. A gente armazena na forma liquefeita, menos 162 graus Celsius, e aí faz toda a regaseificação, mantém a pressão, etc. Então, a gente usa essa tecnologia. Então, essa mesma tecnologia ela vai estar disponível para amônia
e também poderá ser utilizada para o metanol, etanol. Então, é aquilo que a gente estava falando, o LNG como combustível de transição, começando com gás natural, e uma vez que a amônia, metanol, etanol estejam disponíveis, você pode armazenar dentro daquele mesmo tanque esses combustíveis e o motor também vai trabalhar com esses combustíveis. Uma outra tecnologia, agora com poliuretano, né? Também para armazenar os mesmos combustíveis, ou seja, eu posso ter em aço inox, né? Com isolamento a vácuo ou poliuretano. No caso do hidrogênio, o desafio é um pouquinho maior, a gente está trabalhando ainda, né? Precisa de uma industrialização para armazenar o hidrogênio liquefeito a bordo. Bom, a gente vê hoje o LNG, né, como combustível de transição, conforme eu falei para vocês. Então, se a gente analisar a capacidade dos estaleiros também hoje, né, para construir ou fazer upgrade dessas embarcações, vai aumentar bastante aqui até 2050, porque vai demandar muita tecnologia, muita alteração, muito conhecimento. Então, tem uma fase grande de transição aí. Acho que mudou um pouquinho aí o... Ok, obrigado. Trazendo um pouquinho aqui o cenário do etanol, conforme eu falei para vocês. Por que faz sentido o etanol? O etanol já é conhecido, falar para brasileiro é mole, né? Acho que todo mundo conhece. E até uma coisa que eu tenho falado com meus colegas, que a gente fala muito de transição, de transformação na indústria, nas empresas, mas a empresa não é uma inteligência artificial que toma decisão. Tem gente tomando decisão. Então, não adianta a gente propagar, ter um discurso bonito, etc., se a gente também não for parte dessa transformação. Então, a gente hoje tem carro movido a etanol, ou flex. Então, eu tomei essa decisão de abastecer meu carro só com etanol, né? Então, eu quero ser parte dessa transformação. Nós, como gestores e como líderes, a gente tem que levar para a empresa também que alguma coisa a gente tem que fazer para realmente diminuir essa pegada de carbono. Quando a gente discute o etanol, eu falo que o brasileiro conhece bem, por quê? O Brasil, junto com os Estados Unidos, o gráfico não está muito legal aqui, o Brasil, junto com os Estados Unidos, são os dois maiores produtores de etanol no mundo. Então, o etanol já está disponível, já é conhecido, volume de produção, logística, pegada de carbono, não tem segredo, não tem estudo. Eu posso ter estudo para melhorar, né? Mas do jeito que ele está hoje, ele já me atende e eu vou mostrar para vocês aqui. O que acontece é que, conforme eu falei para vocês, o desenvolvimento está muito focado lá na Europa, no hemisfério norte, mas aqui a gente tem uma solução que pode trazer viabilidade. Este quadro aqui, ele mostra alguns países, Estados Unidos, Brasil, China, aqui eu acho que é Ásia, né, Índia e aqui outros. Aqui uma projeção do que vai ser a produção de etanol até 2024. E esses pontinhos aqui mostram onde se pode chegar na produção de etanol no mundo se acelerar o processo. Então, vocês veem que o Brasil tem uma capacidade hoje de produzir um pouco mais, os Estados Unidos desenvolver, e a China está cada vez crescendo mais. Já estão plantando cana-de-açúcar lá, só pesquisar. Então, não é à toa, né? No que diz respeito, aqui é um comparativo legal também. Se eu pegar 10 mil toneladas de HFO, né, qual é o equivalente aqui desses combustíveis? De etanol, 15 mil, mais ou menos 15 mil toneladas, por conta do poder calorífico, de tudo mais, né? Isso aqui em toneladas. O hidrogênio está aqui, ó. O hidrogênio é bem ruinzinho, né? Não, o hidrogênio é maior, esse aqui, ó. Então, eu preciso de muito mais toneladas de hidrogênio, mais toneladas de amônia, de metanol, etc. Para tentar ter a mesma autonomia, a mesma capacidade, ou igual, equivalência ao HFO. Levando em conta a densidade energética. Se eu for para volume, a coisa ainda é pior, o hidrogênio piora bastante. Eu preciso de muito volume para a mesma quantidade de energia que eu vou ter para aquela minha embarcação. A definição está muito boa, o quadro está um pouquinho desfavorável aqui,
mas é porque é tanta informação para compartilhar com vocês que a gente tem dificuldade aqui de resumir. Mas se eu pegar o diesel, que está nesse ponto aqui, levando em consideração peso, né, o mais pesado para cá, o mais leve para cá, e aqui a densidade energética. Então, essa posição daqui é o diesel, aqui são os biocombustíveis, se eu não me engano, não, esses aqui são os biodiesel, né, o biodiesel, aqui está o etanol, e o metanol está um pouquinho abaixo, se eu não me engano, os bioetanol estão aqui. Ou seja, tem uma densidade energética mais baixa, e tem, como é que se diz? Eu preciso de mais volume para armazenar a bordo, como vocês viram. É um pênalti que eu pago, né, para usar um combustível mais verde, mas a gente está falando de uma transição aqui, então tem que se levar em consideração isso. Bom, quais são as características hoje desses combustíveis? A gente tem os combustíveis derivados do petróleo, o HFO, o diesel, o MDO, o MGO, que aqui a gente tem o calor, né, o heating value, a densidade a 15 graus e o flash point aqui. Então, quando a gente analisa esse quadro dos combustíveis derivados de petróleo, os potenciais biocombustíveis, metanol e amônia, sempre voltando para aquele ponto, desde que sejam de origem verde, nessas diversas características. E eu comparo aqui com o etanol, a gente vê que ele também está numa situação bem favorável. Por exemplo, densidade. A densidade dele é maior a 15 graus, 805. Flash point. Flash point é sempre uma preocupação, né? 15 graus aqui. Então, tanto ele, quanto a amônia, quanto o metanol, quanto o hidrogênio, eles têm ponto de fulgor baixo. Então, vou precisar de uma engenharia mais detalhada, ali, mais que se preocupe também em manter a segurança para incêndios e outras coisas dentro dessa embarcação. Hoje, o que a gente vê é que essas embarcações com um ponto de fulgor, que vão operar com um combustível de um ponto de fulgor mais baixo, está muito próximo do gás natural. Então, por exemplo, tubulação de parede dupla, onde o combustível passa. Sempre que tiver essa tubulação interna ao casco, como é o caso do gás natural, essa tubulação vai ser de parede dupla, onde o combustível passa na tubulação mais interna, você tem um sistema de isolamento ou vácuo entre a tubulação interna e externa. Então, o que está se desenvolvendo e se discutindo é que esses combustíveis, metanol, amônia e etanol, com baixo ponto de fulgor, também sejam especificados, sejam trabalhados como se faz com gás natural. Ou seja, a tecnologia também já está aí. Mais uma vez aqui, comparando a questão dos riscos, né? O etanol, ele é inflamável, né? Pode causar algumas irritações nos olhos, etc. A gente conhece um pouquinho do etanol. O metanol tem muito parecido aqui com o etanol na questão da flamabilidade, mas ele é mais tóxico, né? Então, causa outros problemas aí para o ser humano. A amônia é bem inflamável, tóxico quando inalado, e causa queimadura nos olhos, na pele, etc. Então, infelizmente, tem algumas considerações que a gente tem que ser feito. E quando a gente compara hoje, faz muito sentido a gente trabalhar o etanol também como alternativa, e quando a gente compara quadro a quadro, é melhor até do que metanol e amônia. E o porquê disso? Esse quadro aqui, ele vai tentar resumir da melhor forma possível. Se eu considerar aqui gramas de CO2 por megajoule, ou seja, quantos gramas de CO2 esse combustível está produzindo para uma determinada quantidade de megajoules. A gente está fazendo equivalência aqui. Então, esse daqui é o diesel. Hoje, está até um corte aqui em escala, porque ela viria aqui para cima. 87. E o etanol, hoje, até de primeira geração, ele emite 21. Ou seja, eu estou bem abaixo, inclusive, do que a IMO está pedindo hoje. Para 2030 e 2050. Levando em consideração aquele aspecto que eu falei para vocês, desde a produção à queima. Tá? A gente está falando de combustível de primeira geração, e esse de primeira geração, ele ainda pode ser melhorado, porque tem a questão do carbono associado à produção, às máquinas agrícolas, para o corte da cana, transporte,
tá? Esses 30% aqui dos fertilizantes utilizados também emitem, ou seja, a própria indústria do etanol está trabalhando nessa melhoria. Então, a expectativa para o etanol de primeira geração, que é esse que a gente está usando hoje, é de que se reduza ainda mais esse footprint de carbono dele aqui. Hoje a gente está discutindo etanol de segunda geração, a gente está analisando junto com algumas empresas, que ainda vai ser melhor. E esse de segunda geração ele é feito a partir do bagaço de cana. Nem compete mais com açúcar, né? Que a gente utiliza, a gente conhece aqui no Brasil, quando o preço do açúcar está muito alto, aumenta, aí o cara, a indústria prefere produzir açúcar para exportar. Quando o preço está baixo, fica sempre essa variação. No de segunda geração, eles estão produzindo o etanol a partir do bagaço da cana. Então, reduz ainda mais essa questão do footprint e a questão da concorrência com os alimentos, açúcar, ou no caso do milho, por exemplo, lá nos Estados Unidos é produzido a partir do milho. Então, a expectativa é muito positiva com relação ao etanol, e o nosso desafio hoje na Wärtsilä é conectar essas duas pontas. O que o combustível representa em termos de redução de emissão e o que a indústria demanda em termos de redução de emissões. Então, existe aqui uma solução, de um lado, um combustível alternativo, existe uma demanda gigantesca aqui para alternativas. A gente está desenvolvendo essa tecnologia que vai conectar essas duas pontas. E aí a gente fala de sustentabilidade, viabilidade econômica. Então, eu acho que a gente tem que juntar as duas coisas, sustentabilidade econômica e ambiental, né? Então, os projetos hoje eles têm que nascer de forma sustentável quando a gente pensa em emissões, não só pelo que é demandado através das regras, das regulamentações e tudo mais, mas também de uma transformação que a gente precisa fazer na indústria. Vocês viram, já mencionou, o Jonas até mencionou aqui o Poseidon Principle, né, que é o princípio de Poseidon. Então, fundos, bancos, grandes bancos estão financiando a taxas muito menores os projetos mais verdes. Então, cada vez o dinheiro vai ficar mais caro para aquele projeto que não tem uma pegada ambiental. Então, a sustentabilidade econômica dos projetos também vai ser impactada por essa questão macro aí, financeira, social, etc. Como eu falei para vocês, né, o que a Wärtsilä acredita e o que a gente trabalha hoje na indústria com os principais players, e aí envolve armadores, projetistas, até as empresas que demandam as cargas. Por exemplo, tem um projeto recente lá na Holanda, que é a Heineken, todo mundo conhece a Heineken, procurou uma solução de como minimizar a pegada de carbono na cerveja. E ela viu que tinha uma possibilidade aí no transporte. Então, hoje a gente tem um projeto lá na Holanda, que é um container com baterias. Esse container é uma célula de carga, de energia. Então, ela é recarregada com energia renovável, coloca nessa barcaça lá, nesse comboio que vai transportar a cerveja. Então, ele vai com energia verde ali, propulsão elétrica. Quando chega num determinado local, troca aquele, bota outro container com baterias, com recarga, e aí fica uma pilha, né? Então, a própria Heineken procurou essa solução. E a gente tem discussão. Vocês viram na própria apresentação da NNV, Cargill, outras grandes empresas, Equinor, Total, Shell, todo mundo demandando soluções mais verdes, porque eles têm também os financiamentos dos projetos deles, os clientes deles também estão exigindo cada vez mais. Então, o que a Wärtsilä tem dito é que o dual fuel, o motor dual fuel, como eu mostrei no quadro para vocês, ele é uma tecnologia de transição e que vai estar pronta para qualquer que seja o combustível. Tá? Então, o gás natural tem sido cada vez mais relevante, a gente vê isso, então é de fato uma solução viável. Eu deixo aqui meu contato para vocês, conversem com a gente, não só eu não estou aqui fazendo um discurso comercial, mas um discurso técnico, né? Tentando trazer a parte mais técnica possível para vocês. Conversem com a gente, a Wärtsilä está disponível para conversar em qualquer
nível, se não aqui local, a gente traz os especialistas, etc. Mas a gente acredita muito que a gente tem a solução, a gente vai trazer a solução. A gente, quando não tem, a gente busca, como eu falei para vocês, o etanol está saindo daqui para o mundo, então essa solução, a gente está discutindo isso. Então, estou disponível para perguntas. Acho que é melhor ficar aqui, né, comandante? Eu fico aqui. Muito obrigado pela apresentação. É culpa do senhor, porque já tem várias perguntas aqui. A gente sabia que a Wärtsilä, por ser uma empresa, o seu core business é também a pesquisa e desenvolvimento, também estar à frente do tempo. Né? A gente entende isso, né? Porque só queimar óleo diesel vai ficar junto com as outras. Então, a gente sabe que uma empresa que tem esse core business tem muito a gente aprender com vocês, né? E é muito interessante, a gente tem até uma pergunta aqui que foi feita na primeira metade da sua apresentação, pedindo maior detalhamento sobre o etanol. E a gente viu que o senhor pegou a segunda parte da apresentação e fez esse detalhamento. Eu acredito que a pergunta já está respondida, sobre os desafios tecnológicos. A única dúvida sobre essa pergunta é se o etanol vai ser usado puro ou misturado a outro combustível. Era só isso, eu também fiquei na dúvida, mas o resto o senhor passou tudo, inclusive essa pegada de carbono da produção é muito bom para a gente abrir os olhos, porque a gente ouve muito aqui, tem que usar esse combustível, tem que usar aquele combustível. Mas e aí? O que foi feito para chegar ao navio, né? Realmente é eficiente isso? Isso vai realmente... Porque tudo que é novidade aumenta o custo. Aumentou o custo, aumenta a dificuldade do empresário e o custo do frete também vai aumentar. Então, a sociedade toda está preocupada com isso, mas está mais preocupada ainda com o que o mundo todo siga na direção de diminuir o impacto das nossas atividades. Então, essa primeira pergunta que eu tinha sobre esse detalhezinho, se ele vai ser usado puro ou misturado a outros combustíveis. Então, conforme eu falei, a gente está, por exemplo, no caso esse primeiro motor que está trabalhando lá, a gente tem um sistema de injeção de metanol, que é 2015. Aí, pela similaridade do etanol com o metanol, vai ser muito próximo disso. Talvez mude um pouquinho a questão do bico injetor, alguma outra tecnologia específica lá do motor, pressão de turbo, enfim, essas partes mais técnicas que a gente deixa para os nerds finlandeses lá pensarem nessa questão. Mas, se eu não me engano, aí eu não tenho essa informação agora, se eu não me engano, ainda é uma mistura, mas uma mistura muito pequena, acho que em torno de 1% talvez de diesel, 2% de diesel, porque a base dele é um motor dual fuel, que no motor dual fuel a gente precisa de 1% de injeção de diesel para iniciar a queima usando o gás como principal combustível, ou seja, 99% da potência naquele momento vem do gás, que é o combustível principal, e 1% do diesel. Então, eu acredito, eu posso até passar o contato dessa pessoa, depois a gente responde mais especificamente, mas eu acredito que como esse motor é base para essa questão do metanol, eu diria que 99% de metanol ou etanol no futuro e 1% de diesel para iniciar a combustão. Acho que é por aí que a gente deve estar caminhando. Ok. O comandante Fernando fez uma outra pergunta para o senhor. Ele falou que a fuga de metano é uma preocupação quando tratamos do LNG como combustível. A Wärtsilä possui ou pretende desenvolver alguma tecnologia que mede ou reduz a fuga de metano para navios que consomem LNG? Sim, sim. E a questão da fuga do metano é muito pela tecnologia que a gente começou lá atrás, né? A injeção do gás é a baixa pressão, 5 bar, né? Então, uma pressão relativamente baixa. A gente tem hoje, os motores que estão saindo agora, eles têm na ordem de 50% a 60% de redução de metano slip, ou seja, de escape de metano. Então, é uma coisa que a gente está antenado, porque não adianta queimar o gás, mas se o metano, quando ele vai para a natureza, ele é pior do que o CO2. Então, a gente reduziu bastante isso daí, eu acho que está na ordem de 50% a 60% no modelo dos motores que a gente está oferecendo hoje para a indústria. Mas
um constante pesquisa para reduzir cada vez mais isso. Ok, muito obrigado. Tá? A gente aprendeu muito com a sua apresentação. Muito obrigado.